Um homem sofreu um grave acidente de carro no último Super Bowl e teve que ser retirado do banco do passageiro após o SUV dirigido por sua namorada sair da I-95 na Flórida e bater em uma árvore. Seu corpo ficou tão destruído que entrou em coma. Ao acordar, ele contou à família que sua namorada, que acabara de revelar a gravidez, bateu o carro de propósito. Meses após aquela noite fatídica, a família dele anunciou seu falecimento. O que isso significa para um processo criminal contra a motorista? E quando pode haver finalmente uma resolução? Bem-vindos ao Crime Fix, sou Anjanette Levy. Em 9 de outubro, Tiffany Waterman publicou no Facebook uma mensagem comovente e a foto de um jovem sorridente de cabelos escuros. Ele só queria voltar para casa, para sua família, que o amava infinitamente. Descanse em paz, Daniel. Sua luta terminou, mas seguiremos lutando por você. Daniel Waterman, sobrinho de Tiffany, de 22 anos, passou meses se recuperando de um grave acidente de carro, com ferimentos tão sérios que os médicos não acreditavam em sua sobrevivência. Daniel, de Nova York, era passageiro no Honda Passport 2019 de sua namorada, Leah Mumby, quando o SUV saiu da rodovia em Flagler County, Flórida, e bateu em uma árvore em alta velocidade. O casal havia acabado de sair da casa do primo de Waterman, onde assistiam ao Super Bowl. Na ligação para o 911, Mumby grita por ajuda após o acidente. Socorro, socorro. Alô? Ok. O que está acontecendo? Já temos ajuda a caminho. Preciso que você respire fundo e fale comigo. Ok, você disse que alguém morreu. 5815, longitude menos. Patrulheiros da Polícia Rodoviária da Flórida disseram que Mumby e Daniel precisaram ser retirados do carro amassado. Segundo a polícia, Daniel sofreu várias lesões na coluna, quebrou a clavícula, teve o quadril deslocado e fraturou a perna. Familiares voaram de Nova York para ficar ao lado dele em um hospital em Daytona Beach, onde fotos e vídeos mostravam Daniel ligado a máquinas que o mantinham vivo. Enquanto isso, o relatório da FHP informa que Mumby foi hospitalizada e já teve alta. Quando Daniel acordou do coma, ele tinha uma história chocante para contar. Ele afirmou que Mumby intencionalmente dirigiu o carro para fora da estrada e contra uma árvore depois que os dois brigaram. A mãe dele contou ao Syracuse ponto com que Daniel quase não falava. Então a polícia apontava para letras em um quadro enquanto ele fazia sons indicando qual letra queria usar. Foi um processo árduo e frustrante, mas Daniel forneceu informações cruciais a eles. Segundo o depoimento da Polícia Rodoviária da Flórida, no dia 15 de maio de 2025, realizei uma entrevista gravada com Daniel Waterman. Na entrevista, Daniel disse que ele e Leah discutiram por questões pessoais, pois Leah descobriu que estava grávida naquele dia. Por causa de uma mensagem que Daniel recebeu de uma amiga em Nova York, ele e Leah trocaram palavrões. Daniel disse que Leah dirigiu imprudentemente, reduziu para 80 km/h e ele tentou sair do carro. Leah acelerou para 130 a 140 km/h. Daniel lembra que, antes do acidente, Leah disse: "Não me importo com o que acontecer, você vai receber o que merece." E então, desviou da estrada, colidindo com uma árvore, deixando Daniel incapacitado. O que Mumby disse sobre isso? Dias após receber alta, Leah contou que não lembra do que ocorreu antes do acidente e só recorda de acordar sentindo dor agonizante. Felizmente, o bebê que Leah esperava sobreviveu ao acidente. As primas de Daniel, Jessica e Sarah Stappenbeck, falaram ao portal Flagler Live sobre aquela noite. Jessica contou que Daniel e Leah saíram antes do jogo terminar e que ela foi a última a falar com Leah antes do acidente. Ela diz que Leah ligou 2 vezes enquanto dirigia, chateada porque Daniel falava com uma amiga em Nova York. Stappenbeck afirmou que Leah pegou o celular de Daniel enquanto dirigia. Stappenbeck contou ao Flagler Live que recebeu uma mensagem de Daniel minutos antes do acidente, mas acha que foi Leah quem enviou. A mensagem supostamente dizia: "É isso que ele merece por ser um mentiroso e um traidor." Para tentar descobrir detalhes cruciais, os investigadores recorrem ao registrador de dados de eventos do carro ou registrador de dados de eventos, semelhante a uma caixa preta, para descobrir o que aconteceu nos momentos que antecederam o acidente.
Segundo a patrulha rodoviária da Flórida, o veículo mantinha a velocidade entre 150 e 153 km por hora de 3 a 5 segundos antes do acidente. O acelerador é usado 4 segundos antes do acidente e os freios não são acionados. O relatório, então, descreve o ponto de impacto quando o Honda colidiu com a árvore. Velocidade, 83 km por hora. Pedal do acelerador, aceleração total no impacto. Freios, desligados. Controle de estabilidade ainda ativado. Direção, 175 graus, indicando uma curva acentuada à direita. Promotores do condado de Flagler acusaram Leah Mumby de direção imprudente, causando lesão corporal grave e agressão agravada com arma letal. Um vídeo compartilhado pela tia de Danielle, Tiffany, mostra os momentos em que Mumby se entregou na delegacia em julho e foi algemada. Ela foi presa na cadeia do condado de Flagler e solta após pagar fiança de $25 mil. Em julho, Danielle foi levado de helicóptero da Flórida para Nova York, onde seguiu sua recuperação em um hospital de Syracuse. A mãe afirma que ele melhorou, saiu da cama e iniciou fisioterapia em cadeira de rodas. A mãe dele conta que ele achava que o bebê de Mumby era seu e já fazia aulas online de paternidade com a ajuda dela. Segundo o Syracuse.com, Danielle teria dito que queria participar da vida da menina, independentemente do que ocorresse. Ele disse, nunca vou quebrar uma promessa para ela, sempre estarei lá por ela. Mas Danielle pegou pneumonia e, debilitado, seu corpo não conseguiu combater a doença. Ele faleceu no dia 8 de outubro. 2 semanas depois, promotores de Flagler apresentaram uma informação alterada no caso Mumby, incluindo acusação de homicídio veicular em 24 de outubro. Mumby ainda não foi formalmente acusado e segue em liberdade sob fiança. A audiência dela será dia 19 do mês que vem. Então, para discutir esse caso tão terrível, quero chamar a tia de Danielle Waterman. Ela é Tiffany Waterman e também o advogado da família, John Hager. Obrigada por estarem aqui hoje. Tiffany, começo com você. Primeiramente, quero oferecer minhas condolências a você e ao restante da família de Danielle pela perda que vocês estão enfrentando. E tudo isso é simplesmente horrível. Como você, a mãe de Danielle e a família estão lidando com isso? É difícil, muito difícil. Todo dia é difícil. Me fale sobre Danielle. O que você quer que as pessoas saibam sobre ele? Que tipo de pessoa ele era? Eu sou péssima nisso. É tudo muito recente agora, eu acho que por isso é tão difícil falar sobre isso. Ele era maravilhoso. O que eu quero que todos saibam é que ele estava apenas começando a vida adulta dele. Ele estava apenas amadurecendo, sabe? Percebendo sobre a vida e o que ela realmente significa. E foi lindo ver ele se tornando o homem que ele seria antes de tudo acabar tão abruptamente. Ele sempre foi atleta, muito forte e tinha 1,96 metros. Era um cara grande. Ele era o primo favorito dos meus filhos que o admiravam, nunca fazia nada errado. Era sobre família. Ele nos amava muito. É triste porque tudo acabou cedo demais. Quais esportes ele praticava? Ele jogava se tentasse qualquer esporte e era incrível. Ele era o melhor, mas a paixão dele era o basquete. Sim, com 1,95 m, acho que ele seria um ótimo jogador de basquete. Sabe, quando isso aconteceu, me leva de volta para quando isso aconteceu. Nem consigo imaginar receber essa ligação. De que ele esteve nesse acidente horrível. Sim, eu estava dormindo na cama. Eu também sou uma mãe chata. Dormindo na cama, e são um pouco mais de 2 da manhã. Recebi a ligação da minha avó e ela já tinha falado com a minha irmã, mãe dele, e me contou sobre o acidente. Ela disse, não parece bom, ele provavelmente não vai sobreviver. Isso me destruiu. Ele ficou no hospital lutando por tanto tempo e, sabe, parecia que havia esperança de que ele pudesse sobreviver. E então, sabe, ele acorda desse coma e consegue comunicar que isso foi intencional. Quero dizer, qual foi a reação da família quando isso aconteceu? Acho que estávamos mais focadas em que ele conseguiu voltar. Só de ver ele voltando já foi absolutamente incrível. Na verdade, demorou um pouco para entendermos. Ele tentava nos dizer algo
Você tem que imaginar, tipo, se colocar no lugar dele, saindo de um coma, era um coma induzido. E conseguimos usar uma prancha de letras do alfabeto. E ele e nós apontamos para cada letra até que ele soletrou tudo. E ele escreveu uma frase inteira. Há um bebê envolvido em tudo isso? E parece que vocês estávamos conversando antes de começar que sua família meio que foi mantida no escuro sobre o bebê e o nascimento do bebê. E Daniel, ao que parece, acreditava que o bebê era dele. Então, me fale sobre essa parte da história. Certo, então nós definitivamente fomos mantidos no escuro. Não houve nenhuma comunicação entre o nosso grupo e o outro grupo. Daniel estava ansioso para conhecer, segurar e criar seu bebê. Acredito que isso o manteve firme no hospital. Ele tentava fazer exercícios para fortalecer o braço e dizia: eu vou conseguir segurar meu bebê, eu vou sair daqui. Então, com certeza, era algo que ele estava esperando ansiosamente. Não temos informações ou detalhes sobre nada. No início, só sabíamos uma coisa sobre o acidente. Ela mantinha contato e chegou a enviar algumas atualizações e fotos do ultrassom. Descobrimos que era uma menina, então basicamente esse é o alcance do nosso conhecimento sobre toda a gravidez. E o bebê nasceu, sabe? Leia realmente deu à luz. Eu não tenho nenhum detalhe sobre o parto, mas ouvimos sim que ela teve o bebê. A data prevista para o parto dela era 10 de outubro, então isso já era esperado. John, me conte o que você está fazendo para ajudar a família. Bem, sabe, para a família, isso é um território desconhecido. É algo com que eles nunca tiveram que lidar. Fui promotor por anos e agora sou advogado de defesa criminal. Então conheço bem o processo, os promotores envolvidos e o sistema. E o que estou tentando fazer é ser aquele que explica para eles, em cada etapa do processo, o que está acontecendo, qual é o próximo passo e o que esperar. E realmente esclarecer qualquer dúvida que eles tenham para facilitar, sabe, a comunicação deles com o escritório do promotor público. Se o escritório do promotor precisar de algo deles ou solicitar qualquer coisa, estou lá apenas para facilitar isso. E Tiffany, pelo que entendi, Daniel teve muitas despesas médicas. Ele achava que se recuperaria, mas pegou pneumonia e faleceu no início deste mês. O que estão fazendo? Vão arrecadar dinheiro para pagar as contas médicas? O seguro cobre isso? Você pode me contar um pouco sobre isso? Infelizmente, o seguro só cobre até certo ponto e mal fez diferença nas contas que se acumularam. Quero dizer, 8 meses no hospital, na unidade de terapia intensiva. Você pode imaginar o quanto isso custa. Estamos falando de milhões. Nós temos uma vaquinha online criada para ele. Tivemos uma quantidade extrema de despesas enquanto tentávamos ficar em Daytona. A família se revezava para cuidar dele continuamente. Ele nunca ficou sozinho na unidade de terapia intensiva na Flórida. Sempre havia alguém conosco, o que pode ser caro. Todos estamos passando por isso. Cada familiar enfrenta a morte este ano, tem sido muito difícil. Mas nós temos a campanha no GoFundMe, que esperamos que ajude com alguns desses custos médicos e custos do funeral. Agora, é só que é muita coisa. Eu nem consigo começar a imaginar pelo que sua família passou. Eu imagino que você saiba que nada vai trazer Daniel de volta, mas as acusações criminais são o começo de conseguir alguma medida de justiça por ele. Você ficou satisfeita ao ver que o promotor está claramente avançando com a acusação de homicídio veicular? Sim, confio na nossa equipe jurídica. É nisso que nos apegamos agora. Desculpa. Em uma das últimas conversas que tivemos com ele, com Daniel, ele realmente expressou que queria justiça pelo que foi feito com ele. E é isso que vamos tentar fazer. E uma das coisas, se eu puder voltar, eu quero facilitar para garantir que a voz dele seja ouvida, que, sabe, a voz de Daniel seja ouvida através da família, e que eles tenham o direito e a oportunidade de falar em algum momento desse processo, para que eles possam dizer como a senhora Mambi afetou a vida deles, de cada um deles, e tirou, sabe, uma pessoa muito especial deles. Sem dúvida.
Bem, Tiffany Waterman e João Heiger, muito obrigada por estarem aqui comigo novamente. Tiffany, sinto muito pelo que sua família passou e continua passando. Por favor, nos avise se houver algo que possamos fazer. Obrigada. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Então, para discutir os aspectos legais deste caso, quero trazer uma advogada de defesa criminal baseada na Flórida. Ela é Kezia Early. Kezia, eu tenho algumas perguntas para você, sabe, sobre as declarações que Daniel Waterman fez aos investigadores. Sabe, este é um caso muito, muito triste. É possível que o que ele disse quando acordou daquele coma, que Leia fez isso de propósito. Existe alguma chance disso não ser admissível no julgamento, porque ele não está aqui para testemunhar sobre isso e a defesa não pode interrogá-lo? Acho que não. Depende das testemunhas que forem chamadas, quem ouviu, quem estava na sala na hora. Pode ser uma exceção à regra do boato, né? Uma impressão de senso presente depois que ele acordou do coma. Mas também há outras evidências que podem ser apresentadas. Supostamente houve uma mensagem de texto que ela enviou 4 minutos antes de sair da estrada de propósito e acabar batendo em uma árvore. Que isso é o que ele merece por ser um mentiroso e um traidor. Então isso também pode indicar o motivo. E neste caso, eu realmente acredito que ela vai testemunhar, porque ela vai ter que explicar as ações dela. E a mensagem de texto enviada do celular dela. Então, veja, no julgamento, se esse caso realmente for a julgamento que Leah Mumby, porque nós temos provas, temos as próprias palavras dela sendo usadas contra ela, talvez ela tenha que depor e explicar isso. Com certeza, quero dizer, muitas vezes nós não gostamos que nossos clientes depõem, porque mesmo confiantes no interrogatório direto, muitos acabam desmoronando no contra-interrogatório. Mas há certos casos, especialmente se você está alegando, digamos, legítima defesa, ou se há uma lacuna que não foi explicada, pode ser necessário depor e abordar essas questões. Mas muitas vezes podemos não querer que nossos clientes depoem por outros motivos. Pode haver um histórico criminal muito extenso que o réu possa ter e talvez não queiramos expor isso ao júri. E, obviamente, isso vem à tona se eles escolherem depor. Então, nesse caso, cabe ao advogado de defesa tomar essa decisão se depor vai fortalecer o caso deles ou melhorar a situação e encerrar um argumento para mostrar que o Estado não conseguiu provar, além de qualquer dúvida razoável, que eles comprovaram cada um dos elementos do crime. O que você aconselharia Leah Mumby a fazer nesse caso? Você sabe, a equipe de defesa precisa receber toda a documentação, analisar as provas e protocolar as moções. Mas quero dizer, isso é uma tragédia. Tudo o que sabemos sobre esse caso até agora, quero dizer, há uma criança envolvida aqui. Temos uma mulher que, pelo que parece, está sendo acusada de ser meio instável e de ter provocado um acidente de carro de propósito para matar alguém. Quero dizer, para matar o pai do filho dela. Então, sabe, graças a Deus o bebê não se machucou. O que você acha que vai acontecer com esse caso? É exatamente isso que eu ia mencionar. Não é só o passageiro no veículo, né, o namorado dela na época, que era o pai do filho dela, é o fato de que ela estava grávida. Então, isso não foi apenas imprudente, foi extremamente negligente da parte dela dirigir esse veículo de propósito para fora da estrada, bater em uma árvore, sabendo que estava grávida. Ela teve total desrespeito pela vida que carregava dentro dela. Então, isso evidencia alguns elementos. Como advogada criminal, penso que podem existir questões mentais, mas não é possível usar isso como defesa sem justificativa. Tem que haver um histórico de alguma doença mental. Talvez ela não estivesse tomando a medicação, mas isso deve ser confirmado por registros médicos e depoimentos de especialistas. Então, esse caso é muito triste por vários motivos. Infelizmente, ele ficou no hospital por 8 meses. Sabemos que ele faleceu, então as acusações pioraram e as informações mudaram. Você está olhando para homicídio veicular doloso de 2º grau, que tem uma pena de até 15 anos na prisão estadual da Flórida. Então você está vendo acusações agravadas e não sabemos se isso vai aumentar. Se ela tiver antecedentes criminais, isso será adicionado à sua ficha para possíveis acusações criminais adicionais. Vamos observar como isso se desenrola. É uma tragédia.
E Danielle Waterman deveria estar aqui para aproveitar esse bebê. Horrível! Casey Early, obrigada. Obrigada por me receber. Esse caso é muito trágico. E se isso soa estranhamente parecido com o caso de Mackenzie Sharila, de Ohio, você não é a única pessoa pensando nisso. Em julho de 2022, quando Sharila tinha 17 anos, ela foi acusada de bater intencionalmente seu carro em alta velocidade contra o lado de um prédio. Dominic Russo, namorado de Sharila, 20 anos, morreu na hora. Davian Flanagan, amigo deles que estava no banco de trás, foi encontrado vivo pelos socorristas, mas morreu antes da chegada do helicóptero de resgate. Sharila ficou presa no carro, mas sobreviveu. Os promotores disseram que Sharila e Russo tinham um relacionamento tóxico e abusivo, e que ela queria não apenas matá-lo, mas também tirar a própria vida. Ela foi acusada como adulta de 12 crimes, incluindo assassinato, agressão e homicídio veicular qualificado. Uma juíza a considerou culpada de todas as acusações durante um julgamento sem júri em 2023 e a sentenciou a 2 penas de prisão perpétua a serem cumpridas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Sua primeira chance de liberdade condicional será em 2037. Seguiremos acompanhando o caso da Flórida sobre a morte de Danielle Waterman. É isso para este episódio do Crime Fix. Eu sou Anjanette Levy. Muito obrigada por estar comigo. Te vejo aqui na próxima vez.